Olá, sejam bem-vindos ao Biz Hackcast, o videocast da UIM, onde a gente procura desvendar e hackear histórias de líderes que são inspiradores pra gente. Eu sou o Maurício Bueno, cofundador e CEO da UIM, e hoje eu tenho o prazer de receber o Thiago. Thiago, que é vice-presidente da Visa Consulting Analytics. Certo, Thiagão? Boa. Falando um pouquinho da sua trajetória, né? Então, o Thiago, como eu falei, é vice-presidente da Visa, da VCA, Visa Consulting Analytics. Já está lá há quase 15 anos, a gente estava falando disso agora. E já ocupou posições ali, estratégia, desenvolvimento de negócios. Veio da Ticket, certo? Sim. Também. Eu fiz um stalk aqui, cara. Formado em administração pela GV. E também em Corporate Strategy na The University of Chicago Booth School of Business. Isso. É isso? Foi bem? Não falei nada? Boa. Certinho. Boa, bem-vindo, Thiagão. Cara, eu gosto... a ideia desse videocast veio porque eu acho que a gente tem a oportunidade, à frente da UIM, a gente tem a oportunidade de conhecer muita liderança inspiradora, trocar muita ideia legal. E acaba ficando só pra gente. E a gente mesmo usa vários trechinhos de cada conversa que a gente tem em algum aspecto. Eu sempre tá com algum... vou conversar com o Thiago, vou conversar... A gente fala muito bem com o Márcio da Lela, eu gosto de falar com ele. Tem aquela dor, você troca uma ideia e aquilo ajuda muito a orientar as nossas conversas. Então a gente falava, como é que a gente pode compartilhar com mais gente? A ideia do videocast veio disso. Legal. Então, queria começar mesmo com uma pergunta, assim, perguntando para você, assim, fala da sua trajetória. Como é que chegou na carreira, os pontos que você mais valoriza nesse caminho? Se puder contar um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. É uma honra ser indicado aí como uma pessoa inspiradora, de referência. A minha trajetória, eu fiz administração de empresas e eu sempre tive uma carreira muito generalista, né? Eu sempre falei assim que eu gostava de me especializar em tudo um pouco, né? De ter não necessariamente grande profundidade em assuntos específicos, mas poder fazer uma visão mais abrangente, mais holística, né? Então eu fui ao longo da minha carreira conhecendo diversas indústrias, diversos mercados. Eu passei por empresas multinacionais, empresas nacionais, né? Em diferentes áreas. E muito assim com o intuito de conhecer mais coisa, né? De conhecer novos modelos de negócio, de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. E assim eu fui meio que pautando a minha vida por desafios que eu entendia que pudessem ser complementares, que pudessem ser coisas novas, que eu não ficasse sempre fazendo a mesma coisa, né? Então desde muito cedo eu foquei numa área de estratégia, que é uma área de desenvolvimento de novos negócios, né? É uma espécie de consultoria interna, né? Trabalhei muito tempo com consultoria, então as empresas de consultoria prestavam serviço para mim dentro das empresas, então aprendi muito a estruturar negócios, a pensar de forma diferente, e eu fui passeando assim em diversos mercados diferentes, até que eu cheguei na Visa e por indicação, né? Indicação de pessoas que eu tinha trabalhado em diferentes mercados. Falei assim, tem uma oportunidade legal aqui na Visa para você montar uma área nova. Era uma área de produtos dentro da Visa. E eu falei, interessante, eu tenho experiência em desenvolvimento de produto, lançamento de empresa. Eu tinha trabalhado já em algumas startups. E aí eu falei, bacana, vou lá. E aí fiquei durante 2 anos montando uma área de produtos pré-pagos da Visa. Foi o início de uma área no Brasil. Aí eu fui convidado para estruturar uma nova área que era estratégia na Visa do Brasil, que não tinha. E aí eu fiquei mais uns 4, 5 anos e aí eu comecei a rodar ainda mais lá dentro, com desafios que foram surgindo e que eu vi interessante. Porque eu fui para a área comercial, fui tocar as grandes contas da Visa. E agora faz 1 ano e pouquinho que eu assumi a parte de consultoria. A parte de consultoria é quase um business independente dentro da Visa. A Visa tem o seu negócio de tecnologia, prestação de serviço para os clientes. E a área de consultoria acaba sendo um novo negócio em que a gente gera valor através de serviços de consultoria para os nossos clientes todos, né? Então a Visa tem aqui no Brasil, sei lá, mais de 200 clientes. E a gente presta consultoria para esses clientes com toda a expertise que a gente tem no mundo em relação ao meio de pagamento. Então, a minha vida foi foi mudando assim de cada
carreira, de cada momento aí, para até chegar onde eu tô hoje. Muito bom. Eu fico feliz também que a gente tá junto em alguns deles, né? É, E a consultoria, eu gosto de falar que a gente fica bom em resolver problema, né? isso. A natureza do problema acaba variando pra caramba, mas a consultoria ensina muito, assim, né, nessa Não, trajetória. é engraçado. Até alguém perguntou assim, mas como tá o mercado? Eu falei, o mercado tá ruim. Isso é bom, né? Para consultoria, quanto mais problema tiver, quanto mais dificuldade, tem mais oportunidade, né? Então a gente está aqui justamente para isso. Eu falo lá para a turma, para o time que trabalha comigo, que putz, a gente tá aqui para ajudar a resolver o problema dos outros, né? A gente está aqui, a gente é mais até do que um terapeuta para ouvir o problema das pessoas e tentar ajudar a resolver, né? Os problemas. É um trabalho que tem uma demanda em tempos de crise, em tempos de dificuldade, e não só em dificuldade, mas também em tempos de mudança, né? O mundo mudando tanto, todo mundo querendo, tá todo mundo correndo atrás de alguma coisa, não está conseguindo fazer tudo, né? Então a gente tem muito esse desafio, e eu falo muito para a turma, a gente, como consultor, né? A gente é pago, a gente é contratado para pensar para os outros, né? Para ajudar os outros a pensar, porque às vezes a pessoa tem tanta coisa fazendo no dia a dia, ela não consegue parar e pensar alguma coisa. Então, a gente como consultor ali, a gente tem que até reservar um horário do dia, assim, para e pensa nas coisas, porque a gente é pago para isso. Se a gente ficar só fazendo as coisas, a gente está correndo no mesmo problema que talvez quem está contratando a gente. Então, é uma das coisas importantes que a gente tem, assim, vamos analisar, vamos pensar profundamente, vamos fazer discussões mais ricas, porque é isso justamente que o mercado precisa que a gente faça, né? E eu acho que eu trabalhar com multiprojetos hoje conversa muito com o que você falou, né? Com o próprio... Tem que ter perfil também, porque às vezes não é simples você trabalhar e liderar equipes em múltiplos projetos. Tem que constar aquilo, né? É quase que um empreender em várias coisas ao mesmo tempo, assim. Não, exato, assim, acho que o consultor, assim, primeiro que é super importante você ter um mix de perfis diferentes, né? Eu sempre falo para todo mundo, a gente contrata muita gente, a gente traz muita gente, assim, busque pessoas diferentes de você, né? Porque iguais a gente já tem Exatamente. você, a gente acaba sendo muito parecido em muitos skills, mas vamos trazer pessoas diferentes para tentar ter uma visão mais complementar, uma visão única de algumas coisas, né? E assim, o perfil importante, assim, a gente precisa gostar de resolver problema, né? Tem gente que não gosta de problema, tem gente que vê um problema foge. Então não é a área para estar, né? Não é o negócio. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou otimista de nascença, assim, sou uma pessoa que sempre penso muito positiva, acho que as coisas vão dar certo, até às vezes mais do que deveria, mas eu acredito que as coisas têm uma solução, né? E acho que esse pensar faz com que não tem problema em que você não tem solução. Talvez você não tenha pensado na melhor solução ainda. E a provocação é um pouco essa. Você tem que pensar em tudo que está acontecendo e tentar achar caminhos para resolver, né? Tem que construir esses caminhos, né? Acho que é um pouco do lema, assim, né, de consultor. E o que nessa trajetória, o que você acha que foi, para você, foi um grande desafio, assim, uma coisa que te marcou como o seu maior desafio? Acho que, sim, desafio na minha carreira, acho que, assim, essa mudança constante, eu acabei ficando, sei lá, 2, 3 anos no máximo em cada empresa que eu passei, né? E eu tinha muita sede de mudança, porque eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa que queria conhecer mais, me cansava rápido de fazer a mesma coisa, né? Então isso foi talvez o meu maior desafio. Até quando eu fui entrevistar na própria vida, eu falei, pô, mas você fica pingando de trabalho toda hora. Eu falo, meio que eu tô procurando, né, crescer, tô procurando coisas novas, eu tô Meu trabalho é procurando esse, né? desafio de trabalho. Eu tô tentando isso. E acho que foi um pouco até de ir me conhecendo mais e entendendo que, assim, o que eu gostava era justamente isso, de ver várias coisas e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter um repertório maior e de, putz, ficar um tempo e depois passar a bola para outro. Não, né, assim, até a referência para mim, assim, meu trabalho não pode ser um estacionamento, o cara fica lá parado e não sai mais. Não, tem que ser uma coisa que tem um fluxo, né, que vai acontecendo, que vai evoluindo. Você ficar com o mesmo problema, a mesma coisa durante muito tempo, você não está avançando, né? Então, assim, para mim, eu gosto de falar desafio, eu não vejo um desafio, né, na minha carreira. Eu vejo que foram vários desafios que eu fui passando e fui mudando e fui tentando ver o próximo passo. Às vezes você não consegue ver o próximo passo, mas você fala assim, não, eu preciso mudar. Eu sinto que estava na hora de mudar. E às vezes você fala assim, puta, eu fiz uma mudança e abri mão de uma outra oportunidade, de outra coisa, né?
e a mudança, a escolha é sempre uma renúncia, né? Você acaba abrindo mão de várias coisas, né? Então, aprender a lidar com isso, aprender a trabalhar com isso, e a entender que isso vai te colocar mais preparado para o próximo desafio, acho que é um aprendizado importante que eu tive assim ao longo da minha carreira. E você acha que, você falou muito do otimismo, né? Não sei se você sente isso, mas eu também venho de trajetória de consultoria, empreendedor, você sempre está começando alguma coisa, tentando alguma coisa nova. E eu sinto que eu fui ficando mais otimista ao longo do tempo, porque eu fui ficando mais resiliente. Isso. O problema que era gigante é que você começa a entender que aquele problema não é tão gigante. Você acha que o otimismo veio depois ou você, otimista, te levou a... Não, eu acho que é um bom ponto, assim, acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo ter uma visão, né, mais madura em relação às coisas, vai conseguindo entender um pouco mais, acho que o otimismo vai sedimentando e você vai entendendo que, de fato, primeiro tem coisas que você não controla, não adianta você querer mudar o mundo, tem coisas que, né, não fogem do seu controle, mas tem coisas que você consegue mudar, e você tem que saber, puta, não consigo mudar tudo, mas consigo melhorar isso aqui, consigo fazer assim, de repente você avançar algumas casas em algumas coisas já é uma coisa positiva, né? Então você tentar, eu acho que o otimismo de você tentar ver as coisas boas, as coisas que estão evoluindo, as coisas que você pode fazer, que está conseguindo fazer, acho que isso compõe uma visão mais otimista, que não pode ser uma visão ingênua, né? Exatamente. Você, puta, não é que, né, tá tudo bom, tá tudo certo e qualquer coisa tá boa. Não. Mas assim, aonde eu posso de fato influenciar, o que eu não consigo controlar, aceitar algumas coisas, né? Acho que tem muito na vida, assim, no trabalho, assim, tem coisas que não tem jeito, não adianta você lutar, você tem que escolher as batalhas, né? Hoje em dia, cada vez mais, não adianta você desgastar. A gente até, eu brinco muito com o pessoal do trabalho em relação ao problema de São Paulo, né? Vira e mexe, alguém fala assim, pô, vou chegar atrasado por causa do trânsito. O problema de São Paulo é o trânsito, né? Qualquer coisa que você coloca a palavra trânsito vai resolver ou vai dar uma desculpa. Então, assim, você tem que entender que isso é um dado do problema. São Paulo é uma cidade com trânsito. Ou você vai sair 3 horas antes, ou você vai se conectar de outra forma. Mas se você não aceitar que tem o trânsito, você vai ficar sofrendo a sua vida inteira. Né? Você vai sofrer. Então tem trânsito, tem. Você vai resolver o trânsito? Você fala, não vou resolver. Vai comprar um helicóptero? Não vai. Mas talvez você tenha alternativas para lidar melhor com o trânsito. Porque senão você É um trade-off ali. vai ficar lidando com isso o resto da sua vida, né? E sofrendo por isso. Né? E eu acho que você começa a entender que o problema é você precisa descascar ele e resolver por partes, né? Tendo pequenas entregas. A gente fala o ágil, né? Mas na verdade é você descascar o problema e resolvendo ele aos poucos. Acho que esse é o... Concordo. E o que você acha que, pensando hoje, né? Essa experiência que você foi acumulando, esse aprendizado, como que você enxerga que hoje ele te ajuda, seja na liderança do time, seja na gestão ali que você tem hoje sobre o negócio? Como que você enxerga isso? Então, assim, ao longo do tempo, de novo, uma das coisas que eu fui tendo cuidado ao longo da minha vida foi tentar estudar um pouco mais modelos de gestão, tentar aprender. Eu acho que eu tive uma grande sorte na minha vida, vamos dizer assim, de ter tido chefes incríveis, né? Eu tive grandes chefes inspiradores que foram grandes referências para mim e que não necessariamente eu copiava tudo deles, mas eu tentava pegar o lado bom de cada um deles, né? E aí tentar aprender um pouco, né? De cada um e tentar tirar esse lado bom. E uma das coisas para mim que é super importante, primeiro é entender que tudo no final do dia a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas têm medos e têm desafios como a gente, né? Não tem... Isso vale para o nível mais alto da organização, para o nível mais baixo, né? Você está falando de um CEO da empresa, ele também tem medo e tem dúvida, como tem um analista e qualquer outra pessoa. E no final do dia você tem que lidar com gente, né? Eu tenho para mim assim que tem muita gente fala assim, não, tem um fulaninho, ele é de um jeito na empresa, de outro jeito no lado pessoal. Eu não consigo muito isso. Para mim, eu não consigo separar tanto, entendeu? Acho que a gente é uma pessoa, a gente lida com pessoas, seja profissionalmente ou seja pessoalmente. Pessoalmente no convívio com amigos e tal. Você tem que ser você tem que tratar as pessoas com verdade, você tem que tratar, entender, ter empatia. Eu não acho que você precisa fazer, e eu falo isso muito lá no trabalho também, com a turma, assim, eu não estou lá para fazer melhores amigos, né? Não é meu objetivo e acho que ninguém precisa. Você não precisa trabalhar com a pessoa e ser melhor amigo da pessoa.
Mas você tem que ter empatia, você tem que ouvir a pessoa, você tem que entender as dificuldades que as pessoas estão tendo, porque às vezes a pessoa não está num momento bom, né, a pessoa tem um outro contexto, e minimamente você tem que entender isso para levar em consideração. Então, para mim, acho que o principal lema que eu tenho é entender as pessoas e tratar as pessoas, cada um do seu jeito. Tem gente que gosta de ter mais autonomia, tem gente que precisa de mais coaching. Não dá para tratar todo mundo igual, né? Cada um é de um jeito, como a gente é diferente, né? E acho que tentar entender isso e tratar isso de forma diferente é um princípio que eu tento seguir. Eu acho que a gente, pô, o esporte já tem uma analogia, eu sei que faz parte da sua vida, a gente já vai falar disso, mas também tem a gente sempre usa muito esporte para fazer analogia e um pouco do que você falou, né? Falou assim, cara, eu não tô aqui para fazer amigos, eventualmente se a gente ficar amigo, Claro. isso é Uma ok, eu tô consequência. aqui, eu vou respeitar você, eu tenho que entender suas potencialidades, mas a gente tá aqui para ganhar. Eu acho que Isso. esse é o. A gente está aqui para ser o melhor time juntos. E às vezes a gente acaba esquecendo isso, né? Quando a gente esquece de vencer e quer só ser querido na liderança, Exato. cara, é uma armadilha, assim. Por isso eu gosto desse ponto que você tocou também, né? Como eu vou respeitar, mas eu sou pragmático, eu ajudo as pessoas a performarem de uma melhor forma, né? Como é que você leva isso? Assim, uma das coisas que eu acredito também é que o sucesso não está nos extremos, né? Eu já conheci profissionais que eram muito focados na entrega e estavam menos preocupados com o como, mas queriam o resultado. E outras pessoas muito mais preocupadas com o como, com o relacionamento e não tanto com a entrega, né? E eu acho que nessas coisas tem um meio termo, tem um caminho do meio ali, né? Dá para você ter uma relação mínima saudável e com um alto nível de entrega, né? Eu acho que tem que achar esse meio termo. Você tem que ir lá e testar vou dizer testar o limite, mas tentar o máximo de eficiência e sem necessariamente tirar o couro da pessoa, assim, fazer com que seja uma coisa que a pessoa não vai conseguir aguentar por muito tempo. Essa dosagem e esse meio termo de cada um é diferente, né? Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, achar esse caminho onde a gente consegue ter mais produtividade. Assim, eu realmente não acredito numa coisa só. Eu não acredito que, puta, vamos agora tirar o máximo dali até acabar, porque Concordo. não vai valer a Não é pena. sobre isso, é sobre confiar um no É, outro e e- acreditar que você está entregando o melhor. porque a vida não é uma corrida de 100 metros, né? É uma Exatamente. maratona. Então, você tem que dar o máximo? Tem, mas você tem que dosar. E eu acho que conecta muito com o esporte, né? Acho que o esporte, assim, eu sou apaixonado por esporte, meu sonho era ser atleta profissional de qualquer esporte, eu gosto de todos os esportes, eh, joguei meu principal esporte é futebol, joguei futebol a vida inteira, mas eu gosto de jogar tênis, gosto de correr, gosto de nadar, gosto de pedalar. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu estudei fora, eu joguei até basquete, eu era da seleção da escola, eu era dos menores, mas aprendi, me esforcei. Então, assim, e eu acho que o esporte passa muito desses, né, que você tenta buscar o seu limite, mas você também tenta ter uma harmonia melhor, ter um time é, que funcione bem, né? E principalmente assim, cada um na sua posição, né? Acho que isso é uma preocupação que eu trago muito, principalmente do futebol. Sempre fui capitão de time, técnico de Ah, isso é time, legal. Assim. né? Sempre liderei várias equipes e o meu desafio sempre foi assim: aonde que você se sente melhor jogando? Não adianta, né, você tentar ter um esquema que só funcione para você ou com algumas pessoas. Você tem que tentar colocar cada um onde ele funciona melhor. Então, achar a melhor posição para cada um, achar a melhor combinação, ou eu jogo melhor com aquela pessoa do lado, tal. Fazer essa combinação, no trabalho é a mesma coisa. Há duplas que funcionam melhor, pessoa que trabalha melhor de noite, pessoas que trabalham melhor de dia, pessoas que trabalham melhor num projeto mais técnico, precisa de mais coaching, né? Então, acho que saber onde cada um funciona melhor, tentar tirar o melhor de cada um, né? É o maior objetivo, né? Porque aí você vai. Mais chance de sucesso você vai ter. E com essa sua. O esporte, que nem você falou, faz parte da sua rotina. Você sente que você leva isso para sua rotina de liderança hoje do time? Assim, como que você sente que você leva isso? Que momento que você Ah, se não. vê de alguma forma? Perfeito. Não, sem dúvida. Acho que o esporte ele é uma referência muito fácil, né, para tudo. Até para você
fazer analogias, né, para você se colocar em situação, mas tem princípios do esporte, como a disciplina, a organização, né, o trabalho em equipe, a resiliência, né, que são coisas que não é à toa que funcionam no esporte, né, porque as empresas têm que funcionar como equipes de alta performance que seriam equipes esportivas também, né? Então acho que os princípios se aplicam de maneira muito direta, né? E é claro, assim, no meu time, as pessoas que eu trabalho, tem pessoas que fazem esporte, tem pessoas que não fazem esporte, isso não é um determinante, mas você vê que as pessoas têm essas referências, né? Mesmo que seja gosto de assistir, começa a entender alguns Sim. princípios. Pô, mas se você fizer isso, né, de maneira disciplinada, se organizar, tal, então acho que o esporte traz muitos elementos, né, para o dia a dia da, Sem dúvida. da empresa. Acho que é bacana. E eu tento promover esse espírito dentro da empresa. Eu gosto de fazer confraternizações com o time que estejam ligados ao esporte também. Acho que gera é, é uma coisa mais natural das pessoas, né? As pessoas, elas no esporte, elas são mais elas, né? Quando você tá lá, e eu lembro muito do futebol, principalmente para mim. Eu tô no campo de futebol, assim, às vezes eu não me reconheço, assim, eu sou outra pessoa, né? Você entra tal, você fala, pô, é que aqui eu não tenho máscara nenhuma. Você tá ali no seu ambiente mais primitivo, tentando dar o máximo de você, no gás, até o limite do seu corpo e da sua força. E aí você, de fato, você consegue se conectar, entender o que você é, o que você é capaz ou não é. Então, acho que tem valores muito importantes aí, né? E você acaba, é uma analogia fácil, né? E você consegue, Isso. você olha para aquilo e fala, pô, aquilo tem sucesso, né? Então, você consegue fazer um paralelo de uma forma Não, muito é fácil, cara. direto. Vira e mexe a gente fala assim, pô, a gente tem uma final de campeonato amanhã, a gente tem que colocar os melhores caras pra jogar. Não adianta, tem um cara que não tá muito bem, tudo bem, não vai jogar esse jogo. O próximo jogo ele pode jogar, mas esse agora não. Esse agora tem que pensar quem tá melhor agora pra entrar naquele projeto, que é um projeto super difícil. De novo, é final da Copa do Mundo, quem que eu vou colocar? São os 11 melhores ou os 11 que estão melhores? Às vezes é um mix, né? Você colocar um cara mais preparado, por mais que não seja. Mas você tem que montar um time que vai estar ali. Então, eu falo isso o tempo todo. Acho que, pessoal, vamos encarar isso aqui como uma final de campeonato? O que a gente vai fazer? A gente não tem segunda chance, né? Não tem. O cara não tá numa fase tão boa, não sei o quê. Outra pessoa, vamos trabalhar. E a gente talvez não dê para ficar muito tempo com uma pessoa que não está Sim. no melhor da sua performance, não está machucado, tá, né, machucado no sentido figurado, mas não está conseguindo ter a melhor performance, atrapalha o resto do time, porque os outros 10 jogadores vão ter que correr por aquele que não está com negócio. Faz sentido, né? Até a gente fala muito isso de manter uma equipe de alta performance. Se tem alguém que não está performando, você tem que tentar treinar, dar oportunidade e tal, mas também, depois de um tempo, ela acaba prejudicando o time inteiro. O resto Exatamente. da turma toda, você vai deixar uma pessoa lá atrapalhando o resto? Não, acho que tem que E às pensar. vezes tem. Pô, assim como você não encaixa numa equipe, você não vai Não. melhor em outra, às vezes você não está aproveitando a sua melhor potencialidade. Ele tem que ser feliz em outro lugar Exatamente, também, que ele vai exatamente. agregar mais, ele vai ser feliz. E se a pessoa não estiver feliz no trabalho, fazendo melhor ali, olha, você fica a maior parte do tempo ali, né? Se você não está feliz ali, isso é fundamental. E uma coisa que eu acho legal no esporte também é que ele traz a visão de que, cara, não basta querer. Você precisa se esforçar bastante para chegar naquele lugar. Né? Quando eu fiquei um tempo fora do dia a dia da UIMI para um outro negócio nosso e voltei para a UIMI. Quando eu voltei, eu falei, ó, tem uma onda grande para a gente aproveitar. Tem uma onda gigante. Só que vocês já viram como que um surfista de... Eu gosto de surf. Vocês já viram como que um surfista de onda gigante se prepara? Pô, é a apneia, ele depende do jet, ele depende de estudar a onda. Não é só, beleza, eu vou surfar uma onda grande, eu tô com vontade. É. Existe uma... Cara, é intenso a preparação também para Exato. você conseguir. Então, eu acho que o esporte, eu acredito muito nisso que você falou. Assim, ele mostra pra gente que não é só sobre que é sobre querer também. Você fala, pô, eu tenho ambição daquilo, mas é sobre o querer fazer. No fim do dia, você tem que ter os dois, não dá pra... Perfeito. É uma dosagem ali, é uma provação, né? É uma questão de você realmente testar, avaliar e ver se consegue, ver o que falta. E você, às vezes, você vai fazer um esporte e você vê, putz, tá faltando a preparação física, tá faltando a musculação, tá faltando tal coisa. mental, sei lá. O mental, né? Pô, tô perdendo no final do jogo, o que tá acontecendo? A Mas gente é tava isso. falando do Djokovic, É, né? Perdeu um jogo,
E aí foi lá na final Ele e... volta mais forte, Cara, né? putz, É não é pra impressionante. qualquer Acho que um o aqui. maior exemplo de força mental, acho que não tem ninguém igual a ele, assim, não tem ninguém. Impressionante, né? E você, até falando disso, né? Seja no esporte ou corporativo mesmo. Você tem alguma pessoa, alguém que te inspira, que você admira, que... É engraçado, eu já pensei nisso algumas vezes, assim. Eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho vários ídolos, assim, no esporte, que eu sempre gostei, seja o Zico, o Pelé, obviamente, o Federer, né? Algumas referências. Mas de inspiração, assim, eu. Primeiro, assim, eu acredito que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem lado bom, lado ruim. Eu tento pegar lado bom de algumas pessoas, né? E não é assim, esse aqui me representa 100%. Sei lá, eu gosto muito que o Bernardinho fala, prega, tal, mas gosto de algumas coisas, não 100%, Sim. né? Então eu não tenho uma pessoa que eu falo, puta, essa pessoa aqui é a minha inspiração, né? Eu acho que quem eu trago mais referência no meu dia a dia são meus pais, né? Acaba sendo inevitável até por ter acompanhado mais de perto a trajetória deles, tal, e ter entendido muita coisa. Também sei que eles não são perfeitos, obviamente, mas assim, acho que eu pude testemunhar de mais perto muitas coisas que para mim fizeram sentido e acabam servindo como referência. Principalmente minha mãe, uma mulher que teve um sucesso muito grande, é uma advogada e tal, numa época que mulheres tinham mais dificuldade do que hoje até de crescer e etc, superar. Ela veio de família mais humilde, ela teve que se esforçar muito para se destacar, para poder aparecer no trabalho e tal. Então, são coisas que eu valorizo e que eu pego como referência para mim, que eu sei que as coisas não vieram fácil, não foi fácil para ela e acabo vendo, puto, mas se trabalhar bem, você consegue ter resultado, né? Se você se esforçar, as coisas vêm, independente da dificuldade, né? Sim, eu acho que o nosso desafio também é fazer isso para a equipe e para os filhos, Para né? os filhos, Cara, eu acho que é uma responsabilidade, assim, Não, gigante. exato. Depois você tem filhos, tudo você coloca em perspectiva. Até assim, os desafios do trabalho, eles se tornam, né, tem uma relevância diferente, né? Depois que você Exatamente. vê os desafios que você tem para gerir ou para desenvolver as crianças, né? Acho que esse é um outro É um podcast. outro capítulo, boa. E aí, indo pra gente, para falar um pouquinho mais de setor, assim, né? O Brasil, o mercado financeiro no Brasil assim, é referência em adoção de tecnologia, a gente tem um monte de coisa, muita coisa legal. E a Visa, especialmente, eu imagino, a Visa Consulting tem uma experiência gigante, é o que você falou, múltiplos projetos, múltiplas experiências. O que que você enxerga que são os principais movimentos hoje em meio de pagamento? Assim, para onde você acha que a coisa está indo? Assim? Então, Que você boa. traz disso, Thiago? O mercado tá se desenvolvendo muito rápido, né? Tá mudando muito rápido, né? O dinamismo o que está acontecendo. E o Brasil, né? A gente até tem a gente consegue colocar o Brasil em perspectiva no resto do mundo, porque a gente acompanha na Visa, assim, a gente está presente em 200 países, você começa a avaliar. O Brasil é dos mercados, está entre os top 3 mercados que está sendo mais disruptados, né? Mercados estão sendo mudados. Então, em várias coisas a gente é pioneiro aqui, né? Então, às vezes, pô, traz referências de outros mercados. Não tem. Não tem. Tem o Brasil foi o primeiro a desenvolver várias soluções de muitos anos atrás, seja o transação com cartão, transação parcelada no cartão de crédito, o cartão combo, que é crédito e débito, são coisas, inovações que aconteceram aqui no Brasil muito antes de outros mercados, né? Mas tirando isso, trazendo mais para a atualidade, você pega os pagamentos instantâneos, que é o Pix, né, e todos, mesmo o Open Banking, várias coisas que aqui no Brasil estão andando muito mais rápido do que em outros mercados, está dando uma adoção muito mais forte do que em outros mercados. Então, a gente tem visto já realidades, né, o crescimento de fintechs, né, de empresas novas. Você pega bancos que até outro dia não existiam, que hoje já são os grandes bancos do mercado, né? E você tem os grandes bancos do mercado que ainda estão lá firmes e fortes, mas tem outros bancos que entraram e mudaram muito a dinâmica, né? Então, o que a gente tem visto, assim, uma transformação digital que foi muito acelerada pela pandemia,
mas causou assim, uma coisa exponencial mesmo, uma mudança exponencial, seja na adoção de novas tecnologias, seja nas jornadas novas de aquisição e de relacionamento com o cliente, né? E a gente vê, assim, claro, a tecnologia nova é o AI generativo, que apesar do AI já estar há bastante tempo no Brasil e a gente já, dentro da Visa, a gente tem muitas coisas ligadas, principalmente a risco, que a gente já faz há muitos anos com o AI, mas você vê que está tendo uma evolução muito grande, uma mudança muito grande no que ele permite que você faça, né? Eu acho que o AI é um meio que vai te ajudando a fazer mais coisas, né? É, assim, uma das coisas que a gente aposta muito para o futuro, que a gente tem visto muita demanda é a hiperpersonalização, né? Então a gente trabalhar com coisas cada vez mais específicas, né? Para o consumidor final, para o cliente, né? Coisas que você consegue customizar melhor, né? E o AI ajuda muito nisso, né? E tendo menor uma eficiência melhor, tendo menor custo, tendo uma produtividade maior, né? Então, são nessas frentes que a gente fazer alguma coisa mais personalizada e com custo menor, né? A gente vê essa é a grande, são as grandes tendências, né? E aí, dentro de meios de pagamento, o que a gente, o resultado disso é que você consegue ter formas as formas de pagamento estão se multiplicando, estão ficando muito mais transparentes, né? Você paga, você pisca, você paga, você instala, você paga, você fica uma coisa muito mais natural, né? E você também melhorando as formas de proteção, né? De você ter menos risco, ter menos fraude, ter menos ataques, né? Então, como você evolui para que isso fique de fato uma coisa mais do dia a dia, sem perder a segurança que os meios mais tradicionais sempre tiveram, né? Então são esses caminhos que a gente tem visto e tem acompanhado. E aí cada um está num estágio diferente, mas está todo mundo nessa linha, né? Todo mundo se mexendo, né? Todo mundo se mexendo. A gente percebe isso também, porque Não, tá todo mundo querendo se transformar, ser mais ágil, ser mais customizado. Tá todo mundo com o mesmo desafio. e você falou da hiperpersonalização e o embedded finance, ele acabou distribuindo mais o tema. O financeiro não é só para o financeiro hoje em dia. Não. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem o tema da principalidade, né? Então, é descentralizado, mas eu estou brigando para ser o principal, mas talvez eu sou o principal de um nicho específico ou alguma coisa assim, né? Então, E a gente vê acha bastante assim, isso também. no final do dia, a experiência do usuário que vai ditar Exatamente, o exatamente. que vai ser o principal para ele, o que ele vai ter melhor. Você tem que ter várias alternativas, mas o cara vai usar todas as alternativas, talvez vai usar as forem mais convenientes para ele, né? No dia a dia, em algumas situações, tal. Então, tem uma briga aí pela principalidade, porque multiplicaram muito as alternativas, mas porque ainda existe muito espaço, né? E o consumidor Sim. ele muda rápido. Ele não fica preso a uma forma de pagar, né? Porque ele tem muitas alternativas e às vezes ele descobre, tem uma coisa mais fácil. E são gerações novas, são as novas modalidades de consumo, né? E as coisas vão evoluindo. Então, tem que estar todo mundo sempre se atualizando, sempre entendendo o que tem de melhor, propondo, testando coisa nova, porque a chance de você ficar obsoleto É muito. é muito. E a experiência do cliente vinha sendo importante. Agora ela é determinante, assim, né? Então eu acho que é exponencial o negócio. Porque se você quer ser o principal, se a sua experiência precisa. E, cara, nessa luta da experiência que você falou, muda. E tem a jornada, tem a experiência de pagamento. Eu não quero nem sentir que eu tô. O pagamento. Então tem muita. Acho que eu vejo um protagonismo, assim, importante da experiência do cliente também. Porque a experiência do cliente ela passou a ser muito mais do que aquele momento da compra, né? Ele é a forma que ele vive, que se relaciona com outras pessoas, né? E a comparação que ele faz é com todas as. Não é apertar o botão no app mais, não é sobre Todas as isso. funções que ele já tem no dia, a convivência que ele tem no dia a dia para todas as coisas. Ele não quer nada diferente daquilo, né? Não, ele não pode ser nada pior que aquilo. Então, até como a tecnologia avançou em várias frentes, ele quer que o pagamento e a relação dele financeira evolua dessa mesma forma. Não pode ficar ser uma coisa, né, que vai ser tratado ainda com você precisando se deslocar até algum lugar, ou você tem que fazer um protocolo tal. As coisas é tudo no caminho, né? Você
parar para alguma coisa, para fazer um pagamento, reconhecer um negócio, trava, né? Exatamente. Né? E aí depende de várias circunstâncias. Porque o pagamento é uma etapa, mas existe toda uma etapa de autenticação, uma etapa de reconhecimento, de verificação que precisa evoluir junto, né? Então, E falando de tecnologias específicas, assim, você falou da IA. Você acha que a IA é a que efetivamente tem maior potencial de mudar o jogo agora? eu acho que ela potencializa as outras tecnologias todas, né? Acho que ela é uma alavanca que faz com que as diversas tecnologias que estão por aí se acelerem, né? Então, eu vejo que ele é uma forma de facilitar e complementar, né, todas as demais tecnologias. Claro, tem várias outras coisas que a gente vê, a gente acompanha, a gente aposta, mas eu acho que IA é o motor que está fazendo a diferença para acelerar várias coisas que estão acontecendo. A gente nem me fala da abordagem que é AI by design, que na verdade a inteligência artificial ela traz uma lente nova para produto, mas no fim do dia você precisa entender qual problema ela resolve. Exato, ela Então, não é você standalone. precisa ser bom Não é do uma problema, coisa- bom da jornada. Isso, E assim, ela pode promover uma transformação porque ela muda a lente Isso. muda vários aspectos da concepção do produto, né? Mas É um acelerador, né? exatamente. Potencializador. Boa. Muito bom, assim, estamos chegando no fim. Eu queria duas perguntas, assim, para a gente fechar, Thiago. Primeiro, o que você acha que... Como que você se atualiza? Assim? O que você acha que é importante para continuar relevante, continuar eficaz? E se você tiver três sugestões, assim, seja um artigo, podcast, coisa que você gosta e que você acha que faz sentido dentro da jornada, para outra pessoa, para você. Não, acho que o mais importante, assim, que eu vejo para as pessoas e para minha carreira também é a gente estar sempre se atualizando, né? A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e vão evoluir e que a realidade vai ser diferente, né? E em cada vez ciclos menores. Então, se a gente não tiver sempre conectado, e aí não necessariamente tem uma forma, não é um livro, um podcast, um filme, um curso, mas é estar antenado com tudo que está acontecendo, conversando com outras pessoas, trocando experiência, né? Eu acredito muito nessa conexão, né? Nessa troca, nessa relação em que você vai aprendendo com o outro e vai evoluindo e vai desenvolvendo coisas novas. E você conversa com alguém e você identifica questões similares e você, né? Eu acho que tem que ser uma melhora contínua, né? E fazendo, para mim, essa é a fórmula, é o mínimo que a gente pode fazer, né? O mínimo que a gente pode fazer é se atualizar e saber o que está acontecendo, né? Testar coisas novas, avaliar, conhecer pessoas novas, diferentes, ver outros pontos de vista, entender o que estão fazendo em outros países, né? Minimamente tem que saber. Aí a tomada de ação vai se basear num contexto maior, mas ter o conhecimento, né? Você não pode ficar, não saber as coisas, não saber o que está acontecendo, não saber o que estão fazendo, né? Para mim, isso é o ponto de partida, né? Em relação a dicas, né? Até estava comentando antes, assim, putz, desde que nasceram meus filhos, né? Tenho 3 filhos e querer fazer esporte, querer trabalhar, tal, meu tempo super escasso. Eu pego um livro à noite, eu começo a ler, o livro cai na minha cara. Eu leio 3, 4 páginas, Tamo junto. o livro cai na minha cara. Eu tenho lido cada vez menos, infelizmente, né? Até o pouco que eu tenho lido, eu leio coisas sobre educação das crianças, tento me informar um pouco mais, que acho que são conceitos até mais rígidos, assim, conceitos mais firmes. O resto eu tento me atualizar muito por podcast, por matérias, né? Ler muito o que está acontecendo em revista, artigos, né? Pego referências, mas principalmente podcast que acaba encaixando mais fácil na minha rotina, seja no trânsito, seja no esporte, né? Eu gosto de ouvir muito o panorama da CBN, é uma coisa que eu ouço todo dia no trânsito, que me dá uma geral do que está acontecendo no Brasil. Eu gosto do Daily, que é um podcast diário também do New York Times, que também passa alguns conteúdos interessantes, uma visão mais global. Acabo não ouvindo todo dia, porque ele tem conteúdos mais específicos, mas umas 2, 3 vezes por semana. E aí tem alguns podcasts que eu gosto, tem 2 que eu ouço muito, que são semanais. Um é do Simon Sinek,
que ele chama A Bit of Optimist, que fala sobre otimismo, mas ele fala muito sobre governança corporativa, sabe? Sobre dinâmica de trabalho. E tem o do Adam Grant também. O do Adam Grant, eu não lembro o nome do Adam Grant. Rethink. Rethink também. Ele faz entrevistas, normalmente com profissionais, com pessoas do mercado. São dois que eu gosto de ouvir. Eu ouço, pelo menos, acho que lança toda terça ou toda quarta-feira cada um. E aí eu tento ouvir, uma vez por semana eu tento ouvir. E de resto é isso, putz, correr atrás de conversar muito com as pessoas, estar próximo, almoçar com os amigos ou com conhecidos, estar próximo, entender o que está acontecendo, né? E ficar sempre atualizado. Acho que essa é a palavra principal, né? E eu gosto de saber um pouco de tudo, né? Infelizmente, né? Não dá para saber tudo de tudo, mas um pouquinho de cada coisa eu quero saber. Eu quero minimamente saber o que está acontecendo, né, em outros mercados, outras indústrias, para poder ter umas referências, né? Então, para mim, ficar atualizado é uma premissa. Muito bom. Thiago, obrigado. Foi um prazer, assim, foi muito bom receber você para essa conversa. Assim, a gente já conversou outras vezes, mas eu acho que isso aqui tem o potencial de compartilhar com muito mais gente. Tenho certeza que vai ser bastante valioso. Para quem acompanhou, obrigado. Siga o IME nas redes sociais para saber das próximas edições, que vem muita coisa legal aí também. Obrigado.